Já pensou em ganhar dinheiro? Ou como é que supermercado ganha dinheiro? Tá vendo esse rapaz aqui? Um dos maiores consultores que tem no Rio de Janeiro na área de supermercado, distribuidores, gestão, número, qualificação de pessoas, entende tudo de gestão de dados. João, como hoje nós estamos numa feira, uma feira extremamente importante no segmento do supermercado do Rio de Janeiro, e como é que você avalia, pela tua experiência de consultor, o mercado do Rio de Janeiro? Vamos lá, o mercado do Rio de Janeiro é um mercado diferente, né? A gente fala que o Rio de Janeiro não é para amadores. Vários grupos nacionais e multinacionais entraram no Rio e saíram. E o Rio de Janeiro tem uma peculiaridade que os grandes grupos vieram de famílias familiares, né? São empresas que vieram da descendência portuguesa e de outros grupos e que formaram esse nicho. Um conselho que eu dou aqui hoje é justamente você olhar para a parte de gestão, olhar para os seus números, ter um acompanhamento, ter uma visão de fora de mercado e você tentar formar um modelo de conselho de gestão, que seria nada mais, nada menos que você conseguir reunir pessoas diferentes, profissionais diferentes, de expertise diferente, para que consigam olhar o seu negócio de fora para dentro e apoiar a tomada de decisão. Agora vem cá, você faz consultoria em várias empresas, pequenas, médias e grandes, tem uma expertise muito grande e o que vamos falar de coisas boas e coisas não muito boas, mas no sentido positivo, ou seja, o que você percebe que é uma coisa comum, negativa nas empresas, principalmente na questão de gestão de dados e de informação? Perfeito. A primeira coisa que a gente fala é que o papel do sócio, do fundador, ele é solitário. E o que a gente tenta fazer, Márcia, é transformar o papel solitário em solidário. Então, uma dica que eu dou para vocês é ver quantos eus tem no seu processo ou na sua empresa. Se eu peço, eu solicito, eu aprovo, eu amarro, eu cabeceio, eu chuto pro gol, eu marco o pênalti, eu faço tudo aquilo, então eu tenho alguma dúvida aí. Então, a primeira coisa é isso. Faz uma autorreflexão e olha para dentro de casa e vê quantas etapas você está influenciando direto. Nós somos sócios, proprietários, somos investidores, temos vários negócios, mas a gente também tem que entender que cada um tem a sua área. Então, olhem para o CFO, para um controle financeiro com bons olhos, tragam pessoas de mercado que tenham referência, que saibam mexer tanto com a parte fiscal, quanto com a parte tributária, quanto com a parte de gestão e acompanhem sempre o time comercial, né? O varejo naquela base, no final do dia é a compra, vende, eu compro bem, eu vendo bem, faz volume, gira e a gente sabe trabalhar isso, sabe trabalhar margem, sabe trabalhar lucratividade e vamos trabalhar esse varejo aí. Além de consultor, você tem outras empresas também que fazem parte aí do teu ecossistema. E uma das empresas que eu sei que tem, ela desenvolve um sistema via BI, onde você tem uma série de informações. E eu lembro que uma vez conversando, com poucas telas, você praticamente consegue ver a saúde financeira da empresa e também comercial, diferente de algumas coisas que a gente vê. Muitas empresas trabalham com BI, mas tem 800 relatórios que você não chega a lugar nenhum. Qual a diferença entre você ter uma coisa um pouco mais consolidada, com muito mais foco e visão, e das outras que estão tentando aí tentando se encontrar no mercado? Perfeito. Uma coisa que eu sempre falo com os sócios também é custo, prazo e qualidade. É onde que você quer chegar, com qual objetivo. E essa questão de relatórios e de controles é muito disso. Muitas vezes você vê a mesma tela ou a mesma informação, mas de pontos de vista diferentes. A forma inteligente que a gente chama de Self-Service BI e que o Gartner, que é o maior estudo de TI do mundo, provê, é justamente o que o Márcio falou. É sintetizar as informações que a gente chama de one page, que é a página 1 ali. Dentro daquela página 1 você abre no máximo 2 ou 3 e você faz descer a camada. Ou seja, você toma a decisão de acordo com o nível e com a gestão. A diretoria tem que ver uma informação, a gerência tática tem que ver outra e a parte operacional tem que ver outra, mas tem que vir da mesma base. Então, quando eu vejo empresas com mais de 30, 50 relatórios, empresas até que passam por isso e sofrem com isso, você vê a mesma pessoa falando a mesma coisa, todo mundo querendo fazer o mais certo, às vezes com print de tela ou com PDF, e o cara tá tomando a decisão errada. E aí é triste, né, Márcia? A gente precisa de modelar isso aí, reformular. Cara, vamos trazer informação, conteúdo, fatos relevantes e estamos aí para somar no varejo. Informação gratuita, hein? Para quem está querendo entrar nesse mercado de arrumar casa, de gestão, quais são os conselhos ou os passos que você dá para essas pessoas? Perfeito, vamos lá. O primeiro passo é você ter uma informação de cadastro e uma fonte consolidada de entrada. Imagina que seja um liquidificador e você vai dar entrada com variáveis. Você vai colocar algumas coisas ali, o liquidificador é um triturador, né? Ele vai bater e vai dar uma saída, que a gente chama de output, para aquilo aí. Se suas entradas estiverem certas, é o primeiro passo. O segundo é monitorar e mapear quais são suas demandas e oportunidades, que aí você vai conseguir entender melhor o que você vai ter de ponto de vista. E o terceiro é chamar pessoas de dentro e de fora do seu mercado e realmente fazer análise, que a gente chama de insight. Porque hoje em dia todo mundo tem os dados, todo mundo tem informação, mas poucas pessoas têm isso aqui, o estalo, que é um insight. O que vale dinheiro hoje, o que muda o jogo, pessoal, é um insight. Então, assim, um insight pode dar uma diferença de 1, 3, 5 milhões e pode fazer uma empresa de 2, 5 bi
começar a descer ou cair, e a gente já viu vários casos aqui no Rio de Janeiro, né, Márcio? Falando em casos, aí eu quero que você, para a gente encerrar essa entrevista, que está muito legal, que dá para ficar uma hora aqui conversando, eu queria que você mencionasse, sem falar nome de empresa, sem dúvida nenhuma, mas é case de sucesso onde você pegou uma estrutura que ela estava organizada, porém não tão consciente dessa forma, né? Principalmente a questão de gestão de dados, que consegue me levar para uma análise mais específica e gerar um plano de ação. O que aconteceu quando você pegou essas empresas que são clientes seus ou case que você conhece, na parte de rentabilidade? O que melhorou? Acho que duas coisas, não só rentabilidade, porque o pessoal acha que a gente só pensa em grana e tal, em qualidade de vida, ou seja, como melhorou a qualidade de vida dos dirigentes da empresa. Perfeito. Eu vou dar um exemplo de uma empresa que está com a gente há bastante tempo, desde 2019, já são 6 anos de trajetória, né? A gente tem várias áreas lá dentro, inclusive conselho. Essa empresa ela faturava na época em torno de 700 a 800 milhões anual. Ela tinha um problema muito grande com ruptura de um lado e do outro lado com a curvatura de estoque, que é aquela B, C, D e E, que é a curva que a gente chama de cauda longa. E a gente fez um trabalho usando dados, usando mineração e usando informação, reestruturando o tipo e o tamanho de loja, nós temos perfis de loja, e aí nós reduzimos todo o mix do que não vendia. E aí só um caso aqui contando um produto específico, nós pegamos uma espumante francesa, que só tem 2 no mercado brasileiro, que são realmente chamadas de espumantes, que são champanhes, e essas aí tinham lojas que estavam com 120 dias, 180 dias, 360 dias sem vender nenhuma garrafa. E aí só de remanejar essa cauda longa da CDE e trocamos aí em torno de 2.000 SKUs, esses 2.000 SKUs venderam nas outras e vice-versa, alguns a gente descontinuou e outros a gente botou as novidades. Ou seja, nós chamamos a indústria com pacote de trade, com pacote de inovação, chamamos ele para o jogo, fizemos comercialização com sell-in, com sell-out, com verba, incentivamos alguns produtos e tiramos outros. E essa circulação reduziu 1,7 milhões no anual só do estoque não saudável da empresa. Isso não estou falando de financeiro, estou falando de saving. Além de reduzir o financeiro, deu um saving com resultado direto de 1,7 milhões. É significativo, né? São mais de 150 mil por mês, né? Na verdade é o seguinte, isso é o que ele está falando do fator direto. Só que quando você faz toda essa gestão e arrumação na loja, que cuida de ruptura e também cuida do excesso de estoque, faz uma adequação ao perfil do cliente, na verdade você tem um ganho expressivo, porque o faturamento ele aumenta 20%, 30%. Perfeito. Esse é o intangível, né? A gente consegue mensurar e calcular o que a gente tem de dados históricos dos últimos 12 meses. A gente chama de RBT de 12. Mas no final do dia, o que o Márcio falou, são os 3 próximos meses, depois de você acertar, né? Que você tem a mesma metragem, a mesma estrutura, a mesma gôndola que a gente chama, que ela não estica, né? Não alonga. O Silvio muito diz isso, e outros players de mercado, seu Genival e tudo mais. Então, assim, a gente tem essa necessidade de rever isso constantemente, e os dados dão alertas, dão né, como se fosse spin-offs de solução para isso. Então, olhem para dentro de casa, melhorem seu cadastro. Assim, as mudanças que estão tendo agora, desse novo certificado da Google, que é o UCP. Primeira vez que o CEO da Google foi na NRF, que é a maior feira de varejo internacional, e ele foi lá pessoalmente, mais de 40 anos que a Google manda diretores, e ele foi lá lançar o protocolo. Então veio um indiano lá, meio tímido, meio coisa, mas foi lá, lançou, e esse protocolo vai ser um sucesso. Assim como a gente viu toda a mudança de internet, de telefonia, de segurança, de protocolos de HTTPS, de e-commerce, esse novo protocolo UCP, anota aí, uma dica boa, tá? É um protocolo universal para qualquer comercialização com IA e com agente autônomo. Esse protocolo vai mudar o jogo. Legal, então, ó, quer ganhar dinheiro, quer mais informação, quer saber como é que faz, tá bagunçado aí, como é que faz para organizar a tua cabeça, ou a tua empresa, o João, ele é um parceiraço da BGA, liga pra gente que a gente passa o telefone dele, ele vai estar entrando em contato com você, tem um time aí que funciona o tempo todo. E detalhe, das empresas que eu falei, em relação, ele tem uma empresa com a parte de sistema que fica funcionando 24 horas por dia, 7 dias por semana sem você. Ele não falou, é que ele fala muito, mas ele não falou da qualidade de vida. As pessoas trabalham mais depois que começam a trabalhar com você, não trabalha final de semana. O que acontece com a vida pessoal das pessoas? Então, uma coisa muito comum, principalmente nas empresas familiares, é que o pessoal tem um pouco de receio quando você chega com algo novo ou com uma mudança de paradigma. Só que logo depois, quando elas veem um modelo antigo e o novo processo que vão andando em paralelo durante 30, 45 dias, elas já esquecem na semana seguinte como é que era o antigo. Ou seja, assim como a gente mexe hoje na internet, nas redes sociais, na foto, coisas que foram evoluindo. Eu tenho um caso na família, tenho uma pessoa de 90 anos que mexe no WhatsApp, mexe, é muito ativa. Cara, isso é sensacional. Então, o que o Márcio está falando é um ganho de tempo, de qualidade de vida, e as pessoas começam a ser mais analíticas. Elas param de fazer o processo operacional, de ter que meio que bater ali, digitar e acompanhar, né? Antigamente imprimia, vinha com a regra, vocês pegaram o Ceasa, Mercado Sebastião, né? O pessoal ia ali. Cara, hoje em dia tem várias ferramentas, robôs que fazem isso. No final do dia a pessoa vai tratar o quê? Os erros. Nós, seres humanos, temos uma capacidade ótima de observar e de analisar. Então, acho que é importante a gente pensar nisso, a gente olhar para frente e olhar para o que está acontecendo no nosso redor. A gente tem que focar mais no nosso colaborador interno, mais no nosso cliente. Nós temos que ter tempo para
fazer outras atividades que muitas vezes são consumidas no nosso dia a dia. Quer ganhar mais dinheiro, trabalhar menos? João BGA. Tá bom? Obrigado, João, pela entrevista. Fica com Deus. Obrigado, irmão. Obrigado, pessoal.